Capítulo 460. Acima da névoa cinza, o antigo edifício semelhante a um templo permanecia em silêncio. Após perceber algumas anormalidades na série de coincidências, Klein entrou no misterioso espaço após o almoço, na tentativa de confirmar um palpite em sua mente. Ele pegou uma caneta tinteiro que conjurou, parou por 2 segundos e então escreveu: "Estou envolvido em uma série de coincidências criadas pelo artefato selado 008. Deixando de lado a caneta vermelha escura, Klein segurou a corrente de prata com a mão esquerda e começou sua adivinhação. Finalmente, ele abriu os olhos e olhou para o pêndulo espiritual a apenas alguns centímetros dele. O pingente de topázio ficou parado sem nenhuma rotação. Isso significava que a adivinhação havia falhado. A adivinhação não pode ser concluída, possivelmente devido ao não cumprimento de condições suficientes, ou pode ser porque 008 está resistindo a ela. Em ambos os casos, um resultado semelhante ocorreria. Klein mudou sua declaração e tentou direcioná-la para alvos diferentes, mas todos falharam. Ele bateu na borda da longa mesa manchada com o dedo, hesitando se deveria ir para a mansão da Rosa Vermelha depois de amanhã. Se não houver 008 ou um poder semelhante para organizar esses assuntos, então minha fuga repentina definitivamente levantará suspeitas do príncipe Edessac. Não, minha fuga pode não ser bem-sucedida. Os homens do príncipe Edessac moram na casa ao lado. Claro, como eu já sou um sem-rosto, é fácil para mim encontrar uma chance de escapar quando estou fora, mas há necessidade de ir tão longe. Amanhã à tarde, poderei deixar Backlund sem atrair muita atenção, buscando honestamente uma audiência com o príncipe Edessac e normalmente entregando a missão. Sua Alteza provavelmente não me forçará, um Beyonder não oficial, a realizar uma tarefa muito difícil. Se realmente existe o artefato selado 008 ou um semideus influenciando os eventos recentes, então, pela minha experiência passada, devo ser apenas um personagem secundário que entrou no palco por engano e não recebeu atenção suficiente. Nesse caso, fugir equivale a dizer à outra parte que detectei sua presença. Eu seria altamente problemático. Desta forma, confiar em meus poderes de sem-rosto não necessariamente me permitiria escapar da atenção que se fixou em mim. O melhor método seria ir calmamente à mansão da Rosa Vermelha e seguir os procedimentos normais para sair do palco. Depois de me curvar graciosamente à chamada ao palco, desaparecerei da atenção da parte desconhecida. Depois de combinar os dois elementos, Klein finalmente decidiu fingir que não havia descoberto nada e deixar Backlund de acordo com o planejado. Reticências. A fogueira no acampamento estava queimando com chamas, e havia alguém montando guarda dentro do acampamento o tempo todo. Derek Berg encostou-se a um pilar de pedra e dormiu para recuperar as forças. Neste momento, ele estava sonhando com a interminável névoa branco-acinzentada, uma cadeira antiga situada no ponto mais alto do centro, bem como a figura indiferente sentada naquela cadeira, olhando tudo. Senhor Louco, Derek disse o nome de uma maneira bonita em sua mente. Em seguida, ele ouviu a voz do louco: "Preparem-se para a reunião." "Sim, Senhor Louco," Derek respondeu silenciosamente e começou a contar seus batimentos cardíacos. Seus olhos não abriam, como se tudo o que acabasse de acontecer fosse apenas o prelúdio de um sonho. Ainda falta muito tempo para partirmos. Há tempo suficiente para participar da reunião de tarô, ele pensou com alívio. Ele originalmente imaginou que ele, que havia se juntado à equipe exploratória, faltaria dessa vez. Depois de 1000 batimentos cardíacos, Derek esperou um pouco mais antes de sentir que estava entrando naquele tranquilo e sereno salão divino. No momento em que abriu os olhos, cenas passaram por sua mente.
Era como se uma força externa tivesse instantaneamente injetado todas as suas memórias perdidas em sua cabeça mais uma vez. As cenas eram muralhas da cidade em ruínas, edifícios entrecruzados com branco e azul, o templo do Criador caído com um estilo arquitetônico semelhante ao da Cidade de Prata, murais detalhando o apocalipse que se aproximava e a proteção do Criador caído dos humanos remanescentes dos 6 grandes deuses malignos, os belos e perigosos cogumelos, e Jaque, o misterioso garoto de cabelos amarelos de origem desconhecida. Esses tipos de cenas se repetiram várias vezes em um total de 5 vezes, mas a cada vez havia uma pequena diferença nos detalhes. Na primeira vez, fora do templo do Criador caído, todas as lanternas de pele de animal foram apagadas, quase causando uma tragédia. Na segunda vez, alguém perdeu o controle e quase engoliu um cogumelo. Felizmente, o chefe Colin o deteve a tempo. Na terceira vez, o garotinho, Jack, contou uma história, que ele e seu pai estavam procurando a santa residência do Criador no oceano sem fim, e acabaram encontrando uma grande tempestade. Na quarta vez, Joshua foi gravemente ferido por Jack, que sofreu uma mutação sem nenhum aviso. Na quinta vez, o templo desabou completamente, bloqueando a saída da área subterrânea. E todas essas ocorrências terminaram com o caçador de demônios Colin matando o garotinho, Jack, e depois começaram a descansar no acampamento, preparando-se para entrar na cidade em ruínas. O começo e o fim estavam conectados enquanto se repetiam em um ciclo. Já exploramos o templo 5 vezes. Vivemos essa experiência todo esse tempo, e não há como acabar com isso de verdade. Quanto mais Derek entendia suas novas memórias repentinas, mais assustado e apavorado ele ficava. Audrey, que estava sentada do outro lado da longa mesa de bronze, originalmente queria cumprimentar o Senhor Louco e os outros com uma voz alegre e leve, como sempre. No entanto, quando ela olhou, imediatamente notou que o humor do jovem Sol não estava certo. Ela imediatamente perguntou: Senhor Sol, aconteceu alguma coisa? A exploração do templo do verdadeiro, templo do Criador caído não foi tranquila? Derek parecia ter agarrado a esperança ao descrever apressadamente a situação difícil uma vez. Quando terminou, ele disse: depois que aquele garotinho foi tratado por Sua Excelência, todos fechamos os olhos e acordamos no acampamento fora da cidade, nos preparando para começar uma nova exploração. Não tínhamos mais nenhuma lembrança de antes. Esse processo foi repetido 5 vezes, com apenas os detalhes sendo ligeiramente diferentes. Se não fosse pelo Senhor Louco me alertando sobre isso, eu nem saberia que tenho vivido uma vida repetida todo esse tempo. Ele tinha como certo que as memórias extras em sua chegada acima da névoa cinza eram o resultado do lembrete do Senhor Louco. Ele se levantou e deu uma saudação solene à figura indistinta sentada à cabeceira da longa mesa de bronze. Só entendi a situação depois de ouvir sua descrição. Klein ainda estava atordoado. Ele manteve sua postura original e levemente acenou com a cabeça em resposta. Em uma situação em que as razões são desconhecidas, um superior não expressaria sua opinião com tanta facilidade, então não posso abrir minha boca precipitadamente. Klein revisou secretamente o que havia aprendido em sua vida passada como guerreiro do teclado. Vendo que o Senhor Louco parecia ser uma parede antiga imperturbável, Derek se sentiu muito mais à vontade e sentiu que o assunto poderia finalmente ser resolvido. Ele se virou para olhar o enforcado, o mundo, a justiça e a mágica, e perguntou sinceramente: vocês conhecem a raiz do problema? Como isso pode ser resolvido? A zelosa Audrey instintivamente quis responder, mas ela se viu sem uma pista ou mesmo um palpite. Force estava em um estado semelhante ao dela.
Preenchido com um rico conhecimento da Terra e tendo lido muitos romances sobre ficar preso no mesmo dia, Klein originalmente queria controlar o mundo para dar ideias para dar a todos alguma inspiração a considerar sobre o assunto, mas depois de pensar cuidadosamente sobre isso, escolheu para ficar discreto e preparado para observar primeiro. Depois de ouvir a descrição do Sol, Alger permaneceu em silêncio por um longo tempo. Nesse momento, ele disse em tom comedido: só consigo pensar em duas possibilidades. Primeiro, você encontrou um pesadelo ou poder alucinatório em um nível que excede um semideus. Depois de recuperar suas memórias com a ajuda do Senhor Louco, você deve ser capaz de detectar imediatamente algo errado assim que retornar ao mundo real. Assim, o problema será facilmente resolvido. Em segundo lugar, você foi forçado ou entrou proativamente em um espaço ou estado estranho, em um lugar específico onde o tempo é controlado para fluir de uma certa maneira, mas o tempo é fixado dentro de um certo intervalo que é cíclico e a continuação é equilibrada, que, ou seja, é relativamente estático. Nessa situação, não há muitas maneiras de encerrar o ciclo. Ou existe uma força externa que pode quebrar o equilíbrio com força, ou você encontra o ponto-chave que conecta a distorção do tempo. Uma força externa que pode quebrar o equilíbrio com força? Ao ouvir isso, Audrey, Force e Derek inconscientemente olharam para o calmo e preguiçoso Senhor Louco sentado no final da longa mesa de bronze. Não, nem sempre posso pedir a ajuda do Senhor Louco. Por não dizer nada diretamente, ele provavelmente deseja testar minha habilidade em lidar com tais assuntos. Após um momento de reflexão, ele disse: Senhor enforcado, vamos seguir a segunda situação. Na sua opinião, qual você acha que é o ponto-chave que conecta a distorção do tempo? Sem esperar que o enforcado respondesse, Audrey adivinhou com interesse: aquele garotinho Jack? Você não pode matá-lo quando está de frente para ele? Alger assentiu. Essa é uma possibilidade. Ele hesitou por um momento antes de dizer: a descrição do Sol de Jack e seu pai me lembra de um incidente particular. Ele se virou para olhar para a senhorita. Justiça. Eu não mencionei uma vez que estava perseguindo um ouvinte da Ordem Aurora no mar? O objetivo de sua viagem era buscar a santa residência do verdadeiro Criador. Audrey relembrou cuidadosamente e disse sem nenhuma confirmação forte: parece ser esse o caso. Alger disse imediatamente com uma voz profunda: aquele ouvinte também trouxe seu filho, e a idade do filho é muito próxima da descrição de Jack pelo Sol. Você está dizendo que Jack saiu do seu mundo para os arredores da Cidade de Prata? Derek perguntou, atordoado. Após um curto período de acomodação, ele sentiu interiormente uma sensação indescritível de felicidade. Isso significa que a Cidade de Prata ainda não foi totalmente isolada. Ainda há uma chance de se conectar com o mundo normal de onde vem o enforcado e a justiça. Só posso dizer que é possível. O enforcado não soube responder afirmativamente. Ele pensou por um momento e sugeriu: você pode encontrar uma chance de falar sobre o Mar Sônia, o Reino Loen e a cidade portuária na frente de Jack. Talvez haja uma reação diferente, mas é claro, tente evitar ao máximo fazê-lo na frente do chefe de sua cidade de prata. Além disso, o ponto-chave não está necessariamente em Jack. Temos que considerar outras possibilidades também. Você deve nos contar os detalhes, como os detalhes do mural, e talvez possamos encontrar algo útil. Neste ponto, Alger começou a esperar receber informações. Ponto.